Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente do filme Coringa. Isso mesmo, gente. Aquele filme do Joaquin Phoenix que estava sendo esperado por todo mundo. Para eu poder falar desse filme, eu vou ter que realmente precisar de spoilers, né? Que a gente precisa fazer uma análise bem detalhada desse filme. Então, se você não viu o filme ainda, dá uma paradinha no vídeo aí, vai ver o filme e depois volta aqui para assistir a gente, tá? Esse filme, antes mesmo de estrear, ele já provocou muita polêmica. Por quê? Porque ele se trata de um filme de um psicopata assassino, né? Que muito violento, no caso, né? Que vai virar esse psicopata assassino justamente pelo fato de ele ter tido uma trajetória de vida muito regada a preconceitos, a sofrer bullying, né? A ser rechaçado e discriminado pela sociedade. E aí as vítimas, né, de serial killers nos Estados Unidos emitiram uma nota criticando o filme, como se o filme justificasse as ações dos serial killers pelo fato deles terem sido discriminados pela sociedade, né? A gente precisa ter um certo cuidado na hora de falar essas coisas. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, a gente não deve nunca varrer, né, a sujeira para debaixo do tapete, né? Existe um problema social grave, que é do serial killer nos Estados Unidos, então ele tem que ser discutido. Ele não tem que ser omitido, ele não tem que ser colocado, entendeu? Vamos dizer assim, para debaixo do tapete. Tá? Ele tem que ser discutido. Por mais grave que ele seja, ele tem que ser colocado em debate. E o filme está fazendo isso, tá? E em segundo lugar, o que a gente pode falar também, né? Que mesmo que o filme tenha sido criticado pelos parentes de vítimas de serial killers, mesmo que algumas salas de cinema dos Estados Unidos tenham se recusado a passar o filme, isso também aconteceu, né? Por um outro lado, esse filme foi aplaudido, por minutos e minutos no Festival de Veneza e ganhou o Leão de Ouro de melhor filme do festival. Ou seja, um filme teoricamente, né, de super-herói, né? Se bem que esse não é um filme de super-herói, isso é um caso bem à parte, mas a princípio ele é um filme de um personagem da DC, né? Um filme americano de personagem de super-herói da DC ter sido aplaudido e premiado num festival na Europa e tão celebrado no Festival da Europa, na minha modesta opinião, isso é muito mais do que ganhar um Oscar, tá? Na minha modesta opinião de cinéfilo, tá? Então a gente tem que realmente olhar esse filme com muito carinho, com muito cuidado. Para a gente poder começar a analisar esse filme, eu vou fazer minhas as palavras do Sr. Spock, né, como bom trekker que todos nós somos, né, no episódio Um Gosto de Armagedon, né, que ele falava o seguinte: eu posso até entender o seu ponto de vista, mas eu não necessariamente preciso concordar com ele. Então o filme ele vai mais ou menos nessa vibe, né? O filme mostra toda a trajetória de Arthur Fleck, né, que é o Coringa, né? Mostra essa vida dele altamente sofrida, essa vida dele altamente eivada, cheia de preconceitos, né, que ele recebeu da sociedade, né, e de como ele acaba virando, né, um assassino frio e calculista, por causa disso. Mas apesar do filme entender essa trajetória dele, o filme não concorda com as atitudes violentas, né, do protagonista. Né? Isso é muito interessante da gente perceber. A forma como o filme se coloca, se posiciona, mostra que essa tomada de atitude dele de virar um cara assassino, frio e calculista, entendeu? Não é uma coisa certa a se fazer, não é uma coisa bonitinha a se fazer. Tá? O filme ele deixa isso bem claro. Então ele mostra a trajetória, mas ao mesmo tempo não concorda com essa coisa dos assassinatos, da violência do personagem. Tá? Isso fica bem claro no filme. Tá? Agora, muito mais do que essa questão individual do serial killer, né, que sofreu bullying durante a vida e vira um assassino por causa disso, eu acho que o filme tem uma questão muito maior. Primeiro, é um filme feito bem em estilo retrô. Você tem, por exemplo, a logo antiga da Warner, você vê que a gente está vendo uma Gotham City de décadas atrás, até para fazer uma ligação com as cidades violentas dos Estados Unidos, me vem à cabeça justamente numa Nova York da década de 70 e 80, que vimos recentemente num filme chamado Rainhas do Crime, tá? Que passou no cinema, tá? Que também tem uma resenha aqui para vocês assistirem, tá? E aí o que acontece?
Essa cidade violenta, essa cidade que está tendo greve de lixeiros, que está tendo ratazanas andando na rua, que está tendo um aumento de assaltos, que está tendo um aumento de desemprego, essa Gotham City, altamente caótica e distópica, ela está sendo conduzida por uma elite rica, tá? Que não está nem aí para as camadas mais pobres da sociedade. Tá? E essa elite rica, ela é personificada justamente na figura de quem? De Thomas Wayne, que é o pai de Bruce Wayne, né, o Batman, né? E aí a gente percebe como, né, os Wayne aí nesse filme eles estão sendo retratados de uma forma bem diferente do que a gente vê nas histórias do Batman, né? Então isso já é uma coisa interessante. Outra coisa interessante além disso é o seguinte, né? Quando o Coringa ele assassina 3 funcionários das empresas Wayne no metrô, e as pessoas veem aquilo no noticiário, elas começam a entender, a subentender aquilo, entendeu? Como uma espécie de revolta das camadas mais baixas contra as camadas mais altas. Elas pegam esse assassinato feito por um sujeito com cara de palhaço, né, como uma bandeira de uma revolta dos mais pobres contra os mais ricos. Então vai começar a haver uma série de manifestações em Gotham City, onde as pessoas estão com máscaras de palhaço exigindo as mortes dos ricos. E aí, de repente, a gente vê o nosso Arthur Fleck, né, involuntariamente gerando essa revolta e deixando de ser um João Ninguém para ser alguém nessa sociedade aí. Vai ser o cara que vai estimular as camadas mais pobres a se revoltar contra os mais ricos, né? Então, o Arthur Fleck, ele é muito menos a expressão individual de um serial killer, ele é muito menos um problema individual do que uma espécie de personificação, né, de uma revolta social, né? Então, eu acho essa questão muito mais profunda no filme do que a questão do serial killer, né? Eu acho muito mais interessante e que ela dá muito mais pano para manga para discussão do que essa questão do serial killer aí, na minha opinião, né? Outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui também é da atuação do Joaquin Phoenix. Na minha modesta opinião de cinéfilo, né, eu quando eu vejo o trabalho às vezes de um artista, de um diretor, de um ator, né, às vezes eu olho assim para aquele trabalho e eu falo assim, pô, esse sujeito aí chegou no auge da carreira dele. Daqui para frente ele vai fazer outros filmes, vai dirigir outros filmes, vai atuar em outros filmes, vai fazer atuações e direções boas, mas ainda assim ele não vai conseguir chegar ao nível dessa atuação que eu vi agora aqui. Então ele chegou ao auge da carreira dele. Eu tive essa impressão, por exemplo, com Pedro Almodóvar no filme Fale Com Ela, né? Para mim foi o melhor filme da carreira do Almodóvar e vi vários outros filmes dele depois de Fale Com Ela, muito bons, né? Só que não tão bons quanto Fale Com Ela. E a minha impressão é que isso aconteceu com Joaquin Phoenix agora em O Coringa. Ele realmente, né, trabalhou, né, a atuação de uma forma muito espetacular. Eu não sou especialista na área, mas de repente, sei lá, passa-me a impressão de que ele redefiniu, entendeu, a arte de atuar nesse filme. Que a atuação dele foi extremamente magnífica. Aquela coisa que a gente vê logo no início do filme, dele misturando choro com o riso, dele misturando alegria com tristeza, e aquele choro misturado com o riso, não ser nem alegria, nem tristeza, mas sim um comportamento de desespero, um comportamento de angústia, um comportamento de ansiedade extrema, né? Aquilo é uma coisa extremamente arrebatadora. Né? É uma coisa muito forte, uma coisa que atinge você em cheio logo no início do filme. É um cartão de visitas que mostra assim, esse filme não é qualquer coisa. Né? Então é muito importante essa atuação dele. É um filme muito centrado nele e ele foi magnífico. Outra coisa também, ele ter emagrecido horrores, né? Para trabalhar também toda uma expressão corporal. Não é só a gargalhada, não é só a maquiagem, não é só o vestuário, que era um vestuário que lembra muito o Coringa, né, do César Romero, do Adam West. Quer dizer, poderia ser uma coisa extremamente caricata, mas ele consegue tirar o caricato da vestimenta dele com a atuação. Para vocês verem como a coisa foi magnífica. Uma coisa foi sensacional. Foi uma atuação tão magnífica, mas tão magnífica, entendeu? Que o Robert De Niro nesse filme ele ficou com uma ator coadjuvante. Vocês acreditam nisso? Então, o Joaquin Phoenix, ele consegue, entendeu, ultrapassar todos os níveis de atuação aí, sabe? Ele consegue ultrapassar todas a excelência de atuação e o filme, ele, vamos dizer assim, na minha opinião, ele chegou ao auge da carreira dele. Um filme extremamente violento, um filme muito bom, extremamente violento, extremamente politicamente incorreto, mas é aquele extremamente
politicamente incorreto, que mostra a importância do politicamente correto. Mostra que quando a coisa está num estado de caos, de distopia, de violência muito forte, você vê a importância de você ter respeito pelo próximo, amor pelo próximo, de você ser compreensivo, de você não achar que você tem um rei na barriga e que a sua opinião é correta, de todo mundo é errada. Né? Então esse é um filme que, na minha opinião, ele não é um filme de super-herói. Eu não gostaria de ver, por exemplo, um filme do Batman com a Mulher Maravilha, por exemplo, e você colocar o Joaquin Phoenix como Coringa. Eu acho que ele é uma coisa que tem que ser à parte. Eu acho que ele é uma joia, entendeu? Que foi gerada aí, que tem que ficar, sabe, guardadinha, sozinha ali, porque... Sei lá, isso eu posso estar enganado, mas eu acho que esse filme ele vai redefinir a história do cinema e daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente vai revisitar esse filme e a gente vai ver como esse filme foi importante no momento em que a gente está vivendo. Tá certo? Então é isso aí, gente. Eu fico por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para todo mundo. Sempre sugerindo que vocês deem um pulinho lá no meu site batataespacial.com.br. Eu vou colocar lá, inclusive, tem lá a resenha do Coringa lá para vocês assistirem, tá? E é isso aí, gente. Fui e até a próxima. Fala, gente amiga. E não deixem de acompanhar o Diário do Capitão nas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook e o site diariodocapitão.com.br. E deem também uma chegadinha no meu site, batataespacialtudojunto.com.br.